quando eu já tinha de 5 para 6 anos de formada, né? O que aconteceu? Eu fui fazer um curso, né? E aí o professor chegou lá e falou assim, galera, é o seguinte, né? Um curso de pós-graduação. E aí o professor chegou e falou assim, galera, é o seguinte, o aluno que mais produzir dentro desse curso, no final dos 2 anos de curso, vai ganhar uma gratificação X, né? Eles tinham uma premiação para o aluno que fosse, que fechasse mais procedimentos. Então, eu olhei aquilo e falei, caramba, eu tô aqui nessa turma, só tem fera. Gente, sem brincadeira, lá só tinha os feras. Era presidente de associação, eram dentistas renomados já na área de outras especialidades, eram dentistas assim que, nossa, eu já admirava mesmo antes de, vamos dizer assim, de conhecer, eu já conhecia a trajetória, enfim, né? Então, me senti bem desafiada, porque vamos dizer assim, eu tinha 5 para 6 anos de formada, não me sentia tão segura ainda no momento do fechamento de algumas, assim, de vendas altas, principalmente de vendas altas. Então, o que eu mentalizei ali? Falei, eu vou fazer o meu melhor, não custa nada tentar e vamos ver o que acontece. E aí, para vocês entenderem, eu comecei a identificar, né, e dentro desse curso, os valores de tratamento não eram valores baixos. O valor mais baixo que tinha era 3 mil, assim. Então, de 3 mil em diante eram os valores que a gente precisava fechar. Então, no momento que eu sentava com aquele paciente, eu identifiquei, assim, uma grande necessidade de você chegar para vencer, sabe? Eu queria vencer. Ali, quando o paciente diz, eu vou fazer sim, para mim ali era uma vitória, como se fosse uma guerra ali que você tinha que se equipar, você tem que levar todos os seus aparatos, né? Então eu levava tudo que eu precisava para poder convencer esse paciente, né? Então você precisa, dentista, entender isso. A necessidade de você convencer esse paciente não é que é fácil de entender isso, porque o paciente ele não te conhece muitas das vezes, ele não sabe nada sobre você, o que ele vai saber é o que você executa, como é que são os seus resultados? Seus resultados têm sido bons, favoráveis? Como que tem sido isso ao longo dos anos? Então, você precisa trazer os seus casos e mostrar, olha, nesse caso aqui é muito parecido com o seu, esse caso aqui, olha só, é igualzinho o seu, olha como é que ficou o paciente e tal. Então, ter eu chamo isso de portfólio, né? É você montar o seu portfólio, vai te ajudar no momento do planejamento, no momento de você apresentar para o paciente o que você consegue realizar. Porque só falar, né? Acaba que só falar, o paciente ele pode não entender claramente. E existem pesquisas que mostram que quando você fala e mostra, é muito mais efetivo do que só falar. Né? Na cabeça do paciente, às vezes, ele não vai lembrar de nada do que você falou, mas aquela boquinha, aquele modelo, aquela foto que você apresentou, tudo isso vai ficar na cabeça do paciente. E assim aumenta a chance dele engajar com você. Então, voltando ainda ao assunto, né, sobre o curso, eu mentalizei aquilo e comecei a cair com tudo. Todo paciente que eu identificava ali a necessidade, eu trazia todo o benefício de concluir o tratamento. Eu fui identificando que quanto mais claro eu fosse, maior seria o engajamento desse paciente comigo. Então, foi uma experiência muito legal. E no final dos 2 anos, sim, eu fui aluna premiada, né? E consegui fechar mais tratamentos, tanto em quantidade quanto em valores. E quem ficou em segundo lugar fechou, assim, metade do valor que eu fechei. Então, eu observei bastante o padrão, assim, dos pacientes que procuravam para esse tipo de serviço, e que eram serviços altos, né? São protocolos, são enxertos, levantamentos de seios, às vezes, muitas vezes bilaterais. Então, são procedimentos, assim, que o paciente precisa estar disposto a pagar, né, ali, o preço. E então, assim, quando o paciente nos procura, é porque ele tem a necessidade, sim, de fazer. É porque, por mais que ele não tenha o dinheiro, ele vai se organizar para ter como pagar pelo procedimento ali que é necessário ele fazer. Então, você precisa também trazer o senso de urgência para aquilo, ouvindo através da queixa principal do paciente,
você vai escutar o que o paciente quer, vai identificar o que é importante para ele, e com isso você vai se munindo. Lembra lá de se equipar para a guerra? É ir munindo, né? Então, quando o paciente traz a queixa principal, vamos dizer ali, você guarda aquilo no seu bolso. Aí o paciente vai falar algo que é importante, guarda no outro bolso. Então, no momento que você vai apresentar o seu plano de tratamento, você abre todas as armas que você foi absorvendo de tudo que ele mesmo trouxe. Então, é uma dica. O paciente fala ali no momento da anamnese, é a dica dele para a gente ir absorvendo se o que ele está trazendo é importante para ele ou não. Então, você identificar o que é importante para o paciente vai te auxiliar no momento de apresentar na mesa ali o que você tem de benefício para a necessidade que o paciente tem. Então, perceba que é muito sutil isso. E isso vai de profissional para profissional. E tá tudo bem. Tem, né? Eu já vi ao longo dos meus anos, assim, de carreira, profissionais que não visavam em nenhum momento tudo isso. Ele trazia ali de uma forma técnica e rebuscada o que o paciente precisava fazer ali na boca dele, o paciente não conectava e se afastava, né? E não fechava o tratamento. Isso já aconteceu comigo também. Lá no início de tudo, eu queria, assim, mostrar o meu grau de profissionalismo, o quanto eu havia estudado para trazer aquela resolução ali, né? Então, eu começava a ser rebuscada demais, falar técnicas demais. Não é isso que o paciente quer, ele não quer saber 1000 técnicas. Ele quer saber o que vai ser resolutivo para ele. Vá direto ao ponto. Seja resolutivo para o caso do seu paciente.